de autoria do nobre deputado Estevão Galvão, pedindo a urgência do projeto do deputado Estevão Galvão. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, se os deputados e os deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 721 de 2019, de autoria do nobre deputado Kenny, pedindo a urgência no projeto 721 de 2019. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, se os deputados e os deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Há sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 961 de 2019, de autoria do nobre deputado Tenente Nascimento, pedindo também urgência. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, se os deputados e os deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Item número 1. Votação adiado do projeto de lei número 4 de 2019. Em votação, o item 1, projeto salvo emendas. Pela ordem, deputado Barba. Para encaminhar em nome da bancada. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar em nome da liderança do PT. Você que estava acompanhando a nossa transmissão ao vivo do plenário Zé Bonifácio, da Comissão de Saúde, passa a acompanhar neste momento, nós encerramos aquela programação, e você passa a acompanhar a transmissão também ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, com os trabalhos desta terça-feira, 26 de novembro. Senhor presidente Cauê Macris. Presidente Cauê Macris, eu verifico que nesse momento não há quórum suficiente para... Então, peço uma verificação de presença. É regimental pedido de Vossa Excelência. Convido o deputado Reni e o deputado Douglas Garcia para auxiliar esta presidência na verificação de presença dos nobres parlamentares. Gostaria de avisar a todos os presentes que não é lícito qualquer manifestação dentro do plenário. Vocês todos são bem-vindos, mas não é lícito. Não, o povo fala aqui através dos parlamentares eleitos democraticamente para poder conduzirem o processo. Só para deixar claro aqui, peço auxílio dos policiais aqui presentes, que, por favor, converse com as pessoas que estão se manifestando, uma vez que o nosso regimento é claro, inclusive podendo determinar a retirada das pessoas que não obedecerem ao regimento interno da Assembleia. Só para deixar registrado aqui essa posição. Por favor, que comecem o pedido de verificação aqui dos parlamentares. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo. Presente. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Presente. Deputado Alex de Madureira. Não. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Está aí? Cadê? Não. Deputado Aprígio. Não. Deputado Arthur Duval. Presente. Deputado Ataíde Teurel. Presente. Deputado Barros Munhoz. Deputada Bete Saão. Não. Deputado Bruno Ganei. Não. Constatado o quórum regimental, devolvo a palavra ao deputado Barba, orador na tribuna, para encaminhar o projeto de lei. Senhor presidente Cauê Macris,
senhoras deputadas, senhores deputados, povo que está aqui nos acompanhando na galeria, bem-vindos nessa luta que nós vamos travar nessa casa para discutir aqui o PL 280, o PLC 280 e a PEC 18. Não é isso que está em debate nesse momento. E eu pedi uma verificação de presença, só para que vocês entendam, para funcionar o debate aqui tem que ter no mínimo 24 deputados presentes aqui no plenário. E nós não vamos ficar discutindo o 04. Eles não conseguem votar o governo, conseguem votar o 04. Nós vamos discutir, na verdade, aqui, hoje, tem 3 projetos aqui da polícia que nós vamos discutir. Os míseros aumentos de 5%, um outro da bonificação e o outro que cria o fundo para os policiais. Mas, além disso, tem um debate que está na ordem do dia, que está esfervescendo na imprensa, que é o debate da reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo. E de terça-feira da semana passada para cá, eu recebi mais de 200 mensagens de vários policiais, agentes penitenciários, agentes de escolta, escrivães, várias pessoas, várias categorias, saúde, educação, funcionalismo público do Estado de São Paulo, pedindo para a gente impedir a votação da reforma da Previdência. Veja bem, a oposição aqui tem apenas 15 deputados. Esse é o tamanho da oposição. A bancada do PT tem posição fechada em relação à reforma da Previdência, apresentada pelo João Dória. Nós somos contrários a essa reforma da Previdência. Tem outros deputados que estão conosco. Mas eu vou pedir a atenção dos deputados para fazer um comentário, deputado Gil Diniz. Ouço o que está veiculando na imprensa. Dizem que está resolvida a reforma da Previdência, porque o governo, Campos Machado, é um comentário, não sei se é verdadeiro ou não, que o governo pode disponibilizar de 3 a 5 milhões de reais de emenda para convencer os deputados a votarem em deputado Conte Lopes, na emenda da reforma da Previdência. E eu disse aqui ontem, a bancada do PSL aqui tem uma boa parte que são da segurança pública. E falei aqui ontem, disse aqui ontem, que o deputado Coronel Bombeiro Nishikawa, o senhor, o Major Meca, o Coronel Telhada fizeram discurso aqui contra a reforma da Previdência e por essa pressa apresentada pelo governo. Mas eu não sei o restante da bancada da segurança pública se está ao contrário. E eu hoje afirmava assim para o líder do governo, nós temos algo em torno de 32 votos aqui hoje contrário. Isso é insuficiente. Nós precisamos chegar a 40 votos para barrar a reforma da Previdência. E vou dizer o que eu disse aqui ontem. O presidente da Assembleia está agindo como um reizinho nesse momento. Nesse debate, ele está usando a prerrogativa de montar o cronograma por conta própria, discute, ouve, entende, compreende lá no colégio de líderes, mas não atende. Isso é uma posição de reizinho, monarcazinho. É isso que tem feito. É verdade que na discussão da composição da mesa, nós cobramos dele não usar de um instrumento aqui, que eu julgo que é uma excrescência, que é o instrumento do relator especial. Não é o relator que é excrescência, é o instrumento. Ele não falou assim, eu nunca mais vou utilizar. Ele assumiu o compromisso de fazer o maior esforço possível para não utilizar desse instrumento. Mas eu tenho certeza, e é bom que vocês saibam disso, que na hora que começou a obstrução aqui,
ele vai usar o artifício que lhe cabe como prerrogativa de presidente, atendendo aos pedidos do governador João Dória, pedido sorrateiro, rasteiro, quer vir para cá com essa reforma da Previdência. E eu quero ver os deputados da bancada da segurança pública, como é que vão se comportar. Se vão ficar calados, se não vão subir na tribuna, na ordem do dia aqui, para poder discutir esse projeto. E os outros deputados que são a favor, partido aliados do governo, quero ver se eles vão subir para defender a reforma da Previdência aqui. Eu quero ver o PSB subir aqui para defender. Eu quero ver o DEM subir aqui para defender. Eu quero ver o Podemos subir aqui para defender. Eu quero ver o Republicano. Eu quero ver todos os partidos da basalhada subir aqui para defender a reforma da Previdência. Porque são governistas. Eu quero ver a líder do PSDB subir aqui para defender a reforma da Previdência. Eu quero ver se vocês vão ter coragem, na hora de votar a favor lá no microfone, de à parte, e não na digital. Mas mesmo que eles votarem na digital, a gente pega o espelho da votação e vamos divulgar para vocês quem é que votou contra os trabalhadores nessa casa. Eu, como líder do bancada, eu como líder da bancada do PT, na bancada do PT nós fechamos questão, não foi aqui. Foi aqui e lá em Brasília. Quem é que esteve conosco lá em Brasília? Foi o PT, o PSOL, o PCdoB, a Rede e o PSB. Embora o PSB e a Rede, lá alguns deputados desobedeceram a orientação partidária e votaram a favor da reforma. Então o debate aqui vai ser bom. E eu disse aqui ontem e vou dizer na frente dos deputados aqui. Vocês que são interessados têm direito de pressionar os deputados. Mandar mensagem, botar o nome deles na mídia, dizendo que vai denunciar quem votar a favor de precarizar o direito de vocês. E alguns com direito adquirido. Eu não sabia de um absurdo que existe na polícia, Sargento Nery. Eu descobri agora durante esse debate da reforma da Previdência. Hoje eu fui almoçar no restaurante aqui ao lado, tinha a viatura da Garra. A Garra é da Polícia Civil e faz ronda ostensiva. Se o policial da Garra estiver correndo numa perseguição junto com o policial militar, e os dois forem baleados, e se os dois vierem a perder a vida, o militar tem a pensão, a viúva tem a pensão. O civil não tem a pensão. E veja bem, olha o benefício que ele tem. O benefício que ele tem é na morte, não é na vida. Ou talvez na invalidez. Então tem parte da polícia me mandando mensagem. E você, deputado Nery, me questionou. Falou, deputado Barba, eu também sou contra essa reforma. Eu estava respondendo em nome da oposição. A oposição aqui tem 15 deputados. Se o senhor quiser ser da oposição, seja bem-vindo. Não só nesse ponto, mas em tudo. E quem quiser ser da oposição aqui, para derrotar o governo de João Dória, seja bem-vindo. O que nós não podemos aceitar é o presidente dessa casa aceitar uma proposta sorrateira do governo de João Dória, rasteira, que prejudica o funcionário público do Estado de São Paulo. Nós não podemos permitir isso. Nós vamos ter que fazer esse projeto, igual nós fizemos no projeto do pagamento dos precatórios, as obrigações de pequenos valores. Nós botamos 40 votos aqui contra o governo. E eu disse hoje para o líder do governo, eu acho que hoje nós temos 32 votos. Ele falou assim, você já perdeu os 32. Eu estou trabalhando para reduzir. E ele trabalha mesmo, o governo tem a máquina na mão. Ele vai, ele promete cargos, ele promete o que for preciso para nos derrotar. Então a nossa luta aqui vai ser muito intensa. Eu diria mais uma coisa aqui dessa tribuna ainda. Vocês só vão inviabilizar essa reforma se vocês forem para uma luta mais dura. Com greve, inclusive.
para mostrar para o governo do Estado que vocês não podem aceitar precarização dos direitos conquistados a duras penas. Tem gente aqui que acredita que o governo é bonzinho. Vamos fazer uma proposta de uma tabela progressiva. E eu ouvi dizer que estão dizendo que o PT falou isso. O PT não falou isso. Eu vou dizer para vocês aqui o que o PT pensa. Nós não vamos defender salários milionários na aposentadoria. Isso nós não vamos defender. Mas nós vamos defender, sabe o quê? O teto das carreiras de cada funcionário público do Estado de São Paulo. Porque isso é justo, defender o teto das carreiras. Se é policial, tem que ter o teto da sua carreira na aposentadoria. Se é agente fiscal, tem que ter o teto da sua carreira. Se é do Poder Judiciário, tem que ter o teto da sua carreira. Se é professor, o teto da sua carreira. Barba, para concluir, então é isso que nós vamos defender. Essa é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. E para encerrar, vou fazer uma nota. Minha assessoria, presta atenção aqui. Vamos fazer uma nota para toda a imprensa, dizendo que o PT é contrário a essa reforma, como ela vem para essa casa, e com a celeridade que o presidente quer dar. Muito obrigado pela tolerância, presidente. Imagina, deputada Mônica. Para encaminhar pela Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do PSOL. Eu acho que eu vou falar muitas vezes no dia de hoje e todas as vezes que eu for falar, eu vou repetir o seguinte vídeo, por favor, técnica. Só antes de passar o vídeo, eu queria saber qual é o tema, a temática do vídeo. É sobre o projeto 4, fiscais de renda. Se não for sobre o projeto 4, se não for, Vossa Excelência sabe. Tá bom. Vossa Excelência sabe que não, o regimento não permite. Então eu conto, obrigada. Eu conto o tema do vídeo, eu conto. Durante um dos debates da eleição, o governador João Dória, em debate com Márcio França, afirmou, abre aspas, não vou fazer nenhuma reforma da Previdência. Os servidores são valorosos e serão valorizados. Alckmin já fez uma reforma da Previdência e o Estado de São Paulo não tem nenhum problema. Vou repetir. Não vou fazer nenhuma reforma da Previdência. Os servidores são valorosos e serão valorizados. Alckmin já fez uma reforma da Previdência e o Estado de São Paulo não tem nenhum problema. Fecha aspas. Faz um ano que o governador João Dória disse isso. Ele se esqueceu, essa casa se esqueceu, o presidente Cauê se esqueceu e tem sido responsável quase que sozinho a toque de caixa, de maneira apressada e abrupta, esse debate tão importante e com pitadas de maldade, porque a reforma da Previdência proposta pelo governador João Dória é ainda mais cruel do que ousou sonhar Bolsonaro e Paulo Guedes para os trabalhadores gerais. Veja bem, a imprensa está me ligando todos os dias. Eu não sabia, mas a imprensa está alertando para uma possível lista de emendas não impositivas. Cidades que milagrosamente vão receber mais do que os quase 5 milhões que a gente tem direito constitucionalmente. Eu dei a dica, olha, eu não vi, vou ficar atentos, está rolando aí proposta de emendas, mas sigam os pré-candidatos a prefeitos da sua cidade e observem quem anunciou na sua rede, principalmente os que estão no primeiro mandato, porque não passaram pela votação do orçamento ano passado, não teriam direitos a emendas esse ano e já estão anunciando aí benfeitorias milionárias para a sua cidade, antes de sequer acessar. Eu acho que é uma boa indicativa de pesquisa para os jornais aí darem uma olhada. E se houver essas obras, significa que foi a custo da aposentadoria de professoras, de policiais, de trabalhadores da saúde, de trabalhadores do judiciário, de todos aqueles e aquelas que sustentam o precário, mas tão necessário serviço público para as pessoas mais pobres do estado de São Paulo. A gente está falando aqui de uma reforma da Previdência
tem uma categoria que todo mundo precisa conhecer. Agente de organização escolar. Agente de organização escolar ganha menos que o piso do salário mínimo do estado de São Paulo. Na conta mesmo, cai R$ 998. R$ 998. São 18 mil trabalhadores com déficit de 11 mil ainda por contratar que não contratam, que vivem com R$ 998. Esses são os marajás por Dória. Marajás, pessoas privilegiadas que ganharam na loteria o direito a ter um emprego vitalício e, veja bem, ganharem a grande fortuna de menos do que um salário mínimo do estado de São Paulo. Esses 18 mil trabalhadores terão 3% do seu salário confiscado e viverão com um valor ainda menor. Depois de contribuir por 40 anos para ter acesso à integralidade do seu salário. 40 anos vão ter acesso apenas ao seu salário médio, sem contar qualquer benefício. E para os professores tem mais um pacote de maldade. Está prevendo que os que ganham por subsídios perderão todos os adicionais por tempo. Mas, paralelo à reforma da Previdência, João Dória está dizendo que vai mudar a categoria de professores para subsidiados. Vão tirar os quinquênios e as sextas partes já. Não estou falando de aposentadoria, não. Estou falando de agora. Quem ainda vai fazer 5 anos, quem ainda vai chegar na sexta parte, não vai ter mais esse direito adquirido. É pura maldade. Se você pergunta para mim, se ele mesmo diz que não tem rombo, que o estado de São Paulo, e é verdade, se a gente for olhar os poucos dados que a imprensa traz, tem estado que está em colapso. O estado de São Paulo não está em colapso para a gente estar não debatendo o orçamento, e eu queria muito debater o orçamento, eu queria muito debater onde é que o governador João Dória vai colocar os bilhões do estado de São Paulo. Era isso que essa casa deveria estar fazendo nesse final de ano. Mas não, a gente não está discutindo o orçamento, porque João Dória quer, apesar de não estarmos com nenhum problema que nos coloque em colapso, quer retirar direito dos servidores públicos. Eu estou repetindo isso também, para quem não entendeu, que o projeto se chama Estado Mínimo. Estado mínimo na ponta é a ausência de serviços e servidores públicos. Ele disse à imprensa que está fazendo isso para demonstrar apoio a Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia vai encarar agora, lá no Congresso Federal, a reforma administrativa. A extrema-direita brasileira quer acabar com o funcionalismo público. E não só porque não tem apreço aos servidores, mas é porque não tem apreço ao pobre. E não quer entregar para os brasileiros e brasileiras o serviço público gratuito tão necessário. É isso que está em jogo. E essa é só mais uma parte nefasta desse grande capítulo de destruição de direitos do povo pobre brasileiro. Por isso nós vamos aqui obstruir tudo. Não tem nenhuma pauta que deve passar sem que eu venha aqui repetir o que disse João Dória em campanha. Esse governador que é, no mínimo, mentiroso. A gente pode colocar essa pecha. Mentiu. Mentiu porque precisava se eleger. Mentiu porque precisava se eleger. Mas para todos que votarem a favor, a resposta tem que ser: quem votar a favor não volta, porque não deve se eleger de novo. Quem não é servidor público... Quem não é servidor público e não está preocupado com a própria aposentadoria, eu preciso dizer que nós somos mães, nós somos trabalhadores, nós somos usuários do sistema de saúde, nós somos usuários da justiça gratuita, nós somos usuários da escola, que cuidam dos nossos filhos para a gente poder trabalhar. E a manutenção desses serviços públicos passa também pela manutenção da qualidade do serviço e da qualidade de vida dos seus trabalhadores. Por isso é obrigação de todas e todos no estado de São Paulo agora defender o serviço e o funcionalismo público. Eu vou terminar minha fala só
reorientando um pouco a luta. Hoje não foi chamado, embora toda a pressão seja completamente necessária, nenhuma reunião sobre a reforma da Previdência, mas vai ser provavelmente chamada para amanhã de manhã. A ideia é passar em Congresso apressado ou tirar das comissões e declarar um relator especial para ao longo dessa semana e da próxima aprovar. O tiro é curto, curtíssimo. Nós estamos numa franca corrida contra o tempo. Por isso eu vou falar muito, vou falar a noite inteira, vou ficar aqui obstruindo tudo. Mas a obrigação de todas e todos é mobilizarem todas as categorias. A gente tem uma semana para convencer todos os deputados que nós estamos de olho e quem votar não deve voltar, porque não está só atacando os professores, e professores é coisa pra caramba. É a maior parte do funcionalismo público. Se a gente está falando de Marajá, Marajá tem cara. Marajá tem cara, ganha menos que 3 salários mínimos e está numa escola toda degradada, sem nenhuma condição de trabalhar. É contra isso que nós estamos votando. Preciso olhar no rosto dessas pessoas e ter a pachorra de chamá-los de Marajá. Precisa ter a pachorra de dizer que precisa cortar direitos de pessoas que aguentam tanta pressão num trabalho insalubre como é a escola pública oferecida pelo governador João Dória. Então a gente tem uma semana. A gente pretende levar isso e esticar a corda o máximo que puder, mas a gente também conta muito com a mobilização dos servidores. E por mais que fiquem aqui tentando esconder com outras pautas, subindo sessão, a reunião deve acontecer numa sala privada, amanhã pela manhã. Não desmobilizem, informem as pessoas que estão lá fora, que a gente tem que colocar toda a pressão na próxima uma semana, em todos e em todas, porque a gente está falando, mais uma vez, da existência e da persistência do serviço público no Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marcialia. Para encaminhar pela liderança da minoria. Vossa Excelência tem a palavra. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária, ordem do dia desta terça-feira, 26 de novembro. Muito boa tarde a todos e a todas. Como já foi dito pelos meus antecessores, nós estamos num momento de muita dificuldade aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque lá em Brasília já fizeram todas as maldades que eram possíveis de serem feitas contra o povo brasileiro. E agora essa maldade chega aqui nessa casa. Como disse a deputada Mônica, esse projeto ele vem para simplesmente usurpar o pouco que os professores, que os policiais civis, que os policiais militares, que os servidores da área da saúde, que aqueles que ganham pouco têm. Ele manda um projeto de lei, eu estou aqui com um estudo que foi feito por um promotor de justiça, ele retira direitos adquiridos. Essa PEC 18 de 2019, ela é muito mais malvada do que o que correu lá em Brasília. Ela é inconstitucional, ela tem vários artigos e vários dispositivos que são inconstitucionais. Ela suprime direitos dos trabalhadores. Ela é uma verdadeira aberração jurídica. Por isso é que o senhor governador determinou, porque foi o senhor governador que determinou a essa casa que ela fosse votada a toque de caixa. Eles pretendem, a bancada que dá sustentação ao governo João Dória, pretende votar rapidamente, sem que tenha discussão, sem que seja possível de se fazer uma audiência pública. Eles dizem assim: para que audiência pública? A audiência pública não atende aos interesses do projeto de lei. Ora, a audiência pública é para a gente conversar
com os servidores, para os servidores saberem de fato o que significa esse projeto de emenda constitucional número 18 de 2019. Na verdade, esse projeto de lei, ele precisa ser enfrentado. Nós temos que enfrentar esse projeto de lei com a sociedade na rua, porque se a gente deixar isso aqui passar, eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo menos quem já tivesse na boca da aposentadoria, no mínimo 5 anos a mais, a pessoa terá que trabalhar e terá os seus rendimentos, a sua aposentadoria reduzida. É muita maldade para aquele trabalhador e trabalhadora que durante a vida inteira se dedicou ao serviço público. A gente sabe que os servidores da saúde, a Mônica falou aqui, que o pessoal da educação, os agentes educacionais, recebem menos do que um salário mínimo do estado de São Paulo. Eu fiquei, a semana passada, vendo uma relação de salários do pessoal da saúde. O pessoal da saúde ganha menos ainda do que ganham os agentes educacionais. Então, é disso que se trata e é disso que a gente está falando aqui. E não pensem que os deputados, aqueles deputados que dão sustentação ao governo João Dória, não pensem que eles não vão votar. Eles vão entrar em obstrução, eles vão votar, eles vão dar um jeitinho de que aquilo que foi combinado com o governador seja entregue. Eles vão entregar aquilo porque eles concordam, eles acham que vocês têm direitos demais, que vocês precisam perder um pouco dos seus direitos. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das dificuldades que cada um dos servidores, quer seja da educação, da saúde, da polícia, da segurança pública, policial civil, policial militar, policial da polícia científica, enfim, funcionários da Secretaria de Assistência Social, todos os funcionários, todos os servidores públicos serão prejudicados com essa proposta que veio para essa casa e que, como disse muito bem o líder da bancada do PT aqui, nós estamos sendo, eu diria que a gente está sendo tratorado, estão passando um trator em cima da gente, porque eles querem, ainda este ano, votar esse projeto de lei, para que a partir da publicação desse projeto de lei, ninguém mais se aposente. Ninguém mais se aposenta. A gente vai ter que sofrer as consequências de um malfadado projeto de lei. Não é verdade que o governo do Estado tem dificuldades com as aposentadorias. Não é verdade que a Previdência Social é deficitária, não é verdade. Vários estudos foram feitos, inclusive no Senado Federal, e que comprovam que a Previdência Social, ela só fica no negativo porque eles tiram recursos da Previdência Social e utilizam para tantas outras coisas, inclusive neste momento, nesses dias atuais. O senhor Jair Bolsonaro está tirando recursos da Previdência para pagar aquelas emendas, aqueles combinadinhos, aqueles acordos que ele fez para que os deputados votassem a maldade contra o povo brasileiro. É disso, exatamente disso que se trata. Esse projeto de lei é um escárnio. Esse projeto de lei acaba com um pouquinho de dignidade que ainda restava ao servidor público estadual. E nós, como já foi dito aqui, temos 15 votos. Nós não temos votos suficientes nessa casa para impedir que esse projeto de lei
seja votado. Portanto, nós precisamos de vocês, nós precisamos da mobilização de vocês, nós precisamos que vocês exijam que essa casa, falem com seus deputados. Você que é da cidade X, da cidade Y, da cidade Z, fale com o seu deputado, fale com o deputado da sua região, faça uma conversa com o seu deputado e exija que o seu deputado vote de acordo com a consciência, vote de acordo com aquilo que não vai tirar do trabalhador, que não vai tirar do servidor público aquilo que com muito sacrifício foi adquirido ao longo de 30, 40, sabe Deus quantos anos, que o trabalhador, que o servidor público está nessa luta, enfrentando dificuldades, sem aumento salarial, sem condições mínimas de trabalho, quer seja na segurança pública, quer seja na educação, as condições de trabalho do servidor público são vexatórias. A gente visita escolas pelo estado de São Paulo, as condições em que os professores são obrigados a lecionar são horríveis. E o senhor governador fez, como disse a deputada Mônica, foi proibida de passar o vídeo aqui, mas é isso. O governador disse na campanha eleitoral, ele disse, vocês podem acessar pelo Google, dá um Google lá, vocês vão ver. Coloquem isso nas redes sociais, o que foi que o governador falou na campanha. Que ele não ia fazer reforma da Previdência, porque não havia necessidade de fazer reforma da Previdência. E agora, não só traz aqui o texto da reforma da Previdência, como uma reforma da Previdência que dizima, que acaba, que destrói o pouquinho de dignidade que o servidor público do Estado de São Paulo ainda tem. Então, só vocês, só a luta de vocês, só a coragem de vocês, só o enfrentamento de vocês, só uma greve, quem sabe, possa impedir que esse projeto de lei seja votado esse ano ainda nessa casa. Nós precisamos, para impedir que isso aqui seja votado, nós precisamos da mobilização dos servidores públicos do Estado de São Paulo. A gente tem recebido vários contatos de promotores de justiça, de juízes de direito, de delegados de polícia, de policiais, de professores, de diretores de escola, de fiscais de renda. Todos os servidores estão extremamente chocados com esse projeto de lei. Portanto, a cada um de vocês, que são líderes, que estão aqui e que sabem do que nós estamos falando, nós precisamos da mobilização para que a gente não deixe esse projeto de lei passar. Para concluir, deputada Márcia. Esse ano. Estou concluindo. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Vamos à luta, porque se a sociedade se organizar, como diz uma deputada nossa amiga aqui, a luta faz a lei. A luta derruba a lei. Obrigada. Senhoras deputadas e senhores deputados, no termo do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária, realizada-se hoje 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso essa sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de se apreciar a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 78 de 2019, Projeto de Lei Complementar 79 de 2019, Projeto de Lei número 1209 de 2019. Em votação, senhor presidente, pelo deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar na liderança do PTB. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta terça-feira, 26 de novembro. Na pauta da ordem do dia, o projeto de lei complementar número 4 de 2019. Projeto que trata do regime de trabalho e remuneração dos agentes fiscais de renda. Senhor presidente, senhores deputados, quem tinha que estar aqui nessa tribuna, o deputado Enutato, era o PSDB. O projeto 4 foi encaminhado pelo governador, mas não tem ninguém do PSDB que venha para cá, então vamos entrar em outro assunto. Duas vertentes. Primeira,
nobre deputado Cauê Macris, quero cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência deferiu hoje, está no Colégio de Líderes, o pedido que eu fiz para que fossem realizadas várias audiências públicas para atender os segmentos sociais, polícia, judiciário, Ministério Público, fiscais de renda e outras 10 categorias. Vossa Excelência deferiu, mas, senhor presidente, aqui parece mercado. Quem quiser conversar, converse no Café dos Deputados. Vai conversar aqui em plenário? Depois, senhor presidente, eu requeri que fosse ouvido nesta casa o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente deferiu. Então, nós teremos a presença aqui na casa do doutor Henrique Meirelles, secretário da Fazenda, para explicar se o governo tem dinheiro, se não tem dinheiro, a situação financeira do Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria pedir ao presidente, nós temos que ter mais tempo, deputado Enos Tato, para discutir projetos de envergadura com o PLC e a PEC da Previdência. Nós precisamos mais tempo. Nós temos que ouvir os clamores dos delegados de polícia, dos escrivães de polícia, investigadores, agentes policiais, a polícia militar, ouvir os professores, ouvir todos os segmentos sociais. E é impossível fazê-lo em apenas 10 ou 15 dias. Porque depois que nós votarmos esses dois projetos, a Inês é morta. Não adianta mais discutir. As injustiças estão sendo plantadas. Daqui a pouco, as injustiças vão ser colhidas, como se fosse num pomar. Eu não posso concordar, em hipótese alguma, que projetos dessa envergadura, dessa responsabilidade, sejam tratados como se fosse projeto de denominação. Impossível. Meu caro sargento Nery, a PEC enviada pelo governador João Agripino está cheia de pegadinhas. Está cheia de pegadinhas. Mas acontece que nós temos um partido novo nesta casa. O senhor Bolsonaro quer criar o partido Aliança para o Povo. Mas aqui já foi criado um partido, o PDE. Sabe, o deputado Zé Américo, o que quer dizer esse novo partido? PDE? O Partido das Emendas. E o Partido das Emendas tem uma força terrível. Daqui a pouco nós veremos 60 deputados aqui, todos alegres, felizes, cantando, porque, afinal de contas, as emendas estão surgindo lá no horizonte. Deputados que não têm emendas, vamos ter que fazer o quê? Cumprir com o nosso compromisso e com a nossa obrigação. Eu quero deixar claro aqui, do jeito que o PLC
e a PEC vieram para casa, eu não tenho como votar favoravelmente. Não tenho como. Não tem hipótese. Não tem hipótese. A não ser que eu queira enganar a mim mesmo. E como é que eu vou chegar na minha casa depois? Olhar nos olhos da minha filhinha? Será que eu vou sentir vergonha? Eu não faço parte do PT, não faço parte do PSOL, não faço parte do PCdoB. Temos, durante 20 e poucos anos, somos adversários políticos, mas nós nos respeitamos. Quis o destino, e o destino, como dizem os gregos, arrasta as pessoas que o consentem e destrói aquilo que existe. E o destino me coloca aqui, junto com eles. Porque eu não posso concordar com esses projetos que estão aí, deputado Elutato. Nós temos que discutir isso. 30 dias, 60 dias. Para que a pressa? Tem uma PEC ainda, a tal da PEC paralela, que chegou na Câmara, não tem prazo para terminar. E como é que nós estamos precipitando tudo isso? Qual a vantagem disso? Quem é que vai perder com isso? Eu quero deixar bem claro aqui. Estou votando com a minha consciência. Não tenho ligação política nenhuma, nem com o PT, nem com o PSOL, nem com o PCdoB. Mas voto daquilo que eu acredito. Não voto em função do perfume morumbiano. Não voto, não. Não voto em função de favores que poderia receber se eu votasse esse projeto. Nós vamos ver, daqui a algum tempo, alguns dias, os deputados, alguns, votaram até envergonhados. Eu não admito, por exemplo, que policiais votem esse projeto e essa PEC. Que policiais são esses? Tanto a Polícia Civil ou a Polícia Militar, não há hipótese de delegados de polícia soldados, sargentos, capitães, coronéis da gloriosa Polícia Militar votar projeto desse. E só tem um caminho, aliás, dois caminhos. Ou se vota cumprindo o dever de policiais, seguindo a sua consciência, a sua alma, ou se vota para atender o governo. Não tem outra alternativa, aqui não tem meia gravidez. Ou é favorável, ou é contra. Não tem. Vai ser triste, profundamente triste, assistir ilustres policiais militares, ilustres policiais civis, vir a esse plenário e votar sim. Tanto o PLC quanto a PEC da Previdência. Sabe, deputada Adriana, Vossa Excelência, dia desse, traçou um quadro da sua família, como esposa de militar. O seu sofrimento, as suas dores e as suas preocupações. Por isso, senhores deputados, cada um vai ter a oportunidade
de mostrar a sua independência, de mostrar que tem lado, de mostrar que tem dignidade. Eu vou esperar. Eu quero estar sentado aqui em plenário para ouvir a manifestação de cada deputado. E dependendo da manifestação, eu vou sentir ou não o peso do governo na cabeça e na consciência de cada um. Os senhores deputados, ou se fica com o povo, ou se fica contra o povo. Não há outro caminho para essa Assembleia. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, pela ordem, deputado Barros Munhoz. Encaminhar pelo PSB. Tem a palavra, Vossa Excelência. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp, da sessão ordinária desta terça-feira. Na ordem do dia, o projeto de lei complementar número 4 de 2019, que trata da remuneração dos agentes fiscais de Senhor rendas. presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores colaboradores da Assembleia, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças, senhores telespectadores da TV Assembleia. Eu não vou falar praticamente sobre o PLC 4, porque eu já falei várias vezes e expliquei todo o sucedido, famosa PEC 5, o PR, enfim, eu acho que esse assunto já está suficientemente discutido e esclarecido. Eu quero falar sobre o problema sério, importante, do projeto da Previdência. E vou fazer rapidamente um histórico da nossa vida com a legislação previdenciária dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Eu era líder do governo Serra, quando foi proposta a extinção do IPESP e a criação da SPPrev. Vários deputados aqui presentes se lembram dessa época. Na verdade, deputado Enio Tato. Aliás, deputada Bebel também, que não era deputada, mas era representante da educação, com o Carlão. O Carlão era o presidente, mas ela estava presente. E muitos outros deputados aqui. Nós discutimos exaustivamente com os servidores, com os representantes de todas as categorias do Estado, e fizemos o que parecia impossível. Aprovamos o projeto de extinção do IPESP e criação da SPPrev. E eu me lembro como se fosse ontem, que nós terminamos de redigir a última emenda que foi aprovada, com a presença do governador José Serra, do secretário de governo, o Aloysio Nunes, o secretário das Finanças, o Mauro Ricardo, o secretário melhor dizendo, o Marrei, que era da Justiça, e o Marinho, Luiz Marinho, que era o ministro do Meio Ambiente, o Gabas, que era o presidente do INSS, e assim por diante. Chegamos ao entendimento da Previdência. Chegamos ao entendimento. E estou dizendo agora que, da mesma forma, esse problema difícil que nós encontramos pode ser resolvido e tem que ser resolvido. Eu não conheço, depois de 43 anos de vida pública, discutindo e dialogando, problema que resista ao diálogo. Eu não conheço. Todos os problemas que eu conheci e que se tentou resolver através de diálogo, o diálogo venceu. Então, nós queremos dizer o seguinte: eu discordo que nós precisamos de manifestação, que nós precisamos disso, que nós precisamos daquilo. Nós precisamos do entendimento dos interessados. E quem são os interessados? São os servidores públicos. Aqui, ao contrário do governo federal, nós não estamos mexendo com o pessoal do INSS, com os milhões de trabalhadores da iniciativa privada. Nós estamos mexendo com um universo menor. Dá para nós tratarmos até com mais carinho e com mais cuidado. E por que tem pressa? Eu vou dar alguns exemplos. Isso é rotina no Estado de São Paulo. Alguém, eu vou dizer uma juíza de direito, ou um juiz, não vou dizer a cidade, que ganha o seu módico salário de R$70 mil por mês,
pequeno salário, embora o teto seja 33. Os senhores todos sabem que existem esses casos. Aí, meu líder Camarinha, que me permitiu falar aqui, e eu agradeço essa oportunidade, aí resolve se aposentar e se aposenta. E geralmente é com uma idade mínima. Aliás, eu conheço o meu irmão, como juiz de direito, se aposentou com 41 anos de idade. E aí vive seus 40 anos, aposentada, com seus 70 mil reais, e aí falece. E aí, como não é casada, não tem dependente, procura um sobrinho, alguém para ser dependente. E esse alguém recebe durante mais 40 anos os 70 mil reais atualizados. Sabe qual país do mundo aguenta isso, minha gente? Nenhum. É por isso que nós estamos na Rua da Amargura. São Paulo devendo 34 bilhões, em razão do débito previdenciário, e o Brasil quebrado. Não é por causa dos pequenos salários. Não é por causa dos pequenos salários. De forma alguma. É por essas distorções. É por essas distorções salariais dos que ganham muito. Deputado Barros Munhoz. Em detrimento dos que ganham pouco. Deputado Barros Munhoz, eu vou ter que suspender a sessão por conveniência, por falta de, infelizmente, não haver respeito por parte daqueles que estão na galeria, respeitando a posição dos parlamentares. Não tem problema, deputado Barros Munhoz, se continuar dessa maneira, nós vamos suspender a sessão. Não tem problema nenhum a gente suspender a sessão. Nós já estamos com a sessão convocada extraordinária. Infelizmente, não está existindo respeito por parte de alguns nos debates que estão sendo estabelecidos de maneira democrática aqui. Mais uma intervenção, eu aviso os nobres parlamentares, suspenderei a sessão por conveniência da ordem. Com a palavra, na palavra está com o deputado Barros Munhoz. Deputado Barros Munhoz. Eu não posso dar parte. Não estou provocando. Eu nem terminei de falar. Deixa eu terminar de falar. Depois, se eles se sentirem ofendidos, eles têm o direito de vaiar, de xingar, de fazer o que quiser. Eu não terminei de falar. Eu estou querendo dizer que há uma profunda injustiça no sistema previdenciário de São Paulo, que é esse, que remunera muito os que ganham muito, ou melhor, cobra o mesmo valor dos que ganham muito e dos que ganham pouco. Já dizia Sócrates, igualdade não é tratar todo mundo igual. É tratar desigualmente situações desiguais. Quem ganha muito tem que contribuir com muito. Quem ganha menos tem que contribuir com menos. Então, o que nós fizemos do PSB? Ao invés de ficarmos dizendo não vamos fazer, não vamos votar a favor, vamos votar contra, quisemos saber o seguinte: quais são as emendas que vocês acham que devam ser aprovadas? E nos trouxeram uma relação. Nós consultamos o Carlão, o líder do governo. Quais dessas emendas podem ser acolhidas pelo governo? E temos 3 aqui que são de grande interesse. Porque eu disse, inclusive, eu não assino para depois votar contra. Não faz parte da minha forma de fazer política. Eu assino as emendas nas quais eu vou votar a favor. E estão aqui. É o direito adquirido, que acrescenta o artigo 3º à PEC, que põe na legislação constitucional o direito adquirido, que não está nessa emenda constitucional. Eu tenho aqui a migração para o regime da Previdência Complementar, que acrescenta o artigo 3º à PEC 18, garantindo ao servidor o direito de optar pelo regime de Previdência Complementar, inclusive para aqueles que ingressarem antes da implementação desse regime. E, finalmente, o prazo mínimo para avaliação do pedido de aposentadoria validado. Vejam bem a emenda. O servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, preenchidos todos os requisitos, poderá cessar o exercício da função pública independentemente de qualquer formalidade. Essas 3 emendas, nós do PSB definimos apoiar e aprovar. Mas não é isso só. Eu entendo, participando dos debates que já existiram, principalmente aqueles que dão resultado,
que são aqueles em menor número, conversando com líderes de todos os partidos, de pensamentos diferentes, eu cheguei à conclusão que na Polícia Civil precisa ser feita modificação. Eu não vou entrar em detalhes porque meu tempo está terminando. E cheguei a uma outra conclusão. Esse critério de 14% para todo mundo é injusto. É injusto. Deveria ser criado um critério que se baseasse num mínimo de 3%, permanece nos 11%. E, por exemplo, não sei se 3%, ou melhor dizendo, de 3 salários, ficasse nos 11% ou de 4%, não sei, isso não sou eu que vou definir. E depois fosse crescendo paulatinamente. Eu entendo que o Congresso Nacional foi sábio ao estabelecer essa progressão. Porque justiça é fazer mais pelos que mais precisam e fazer menos pelos que menos precisam. É tratar desigualmente situações desiguais. Pouca gente pode dizer, como eu, quanto eu defendi servidor público ao longo da minha vida. Como prefeito, como secretário de Estado, como presidente da Assembleia e como ministro desse país. Pouca gente. Acredito no servidor público e ele precisa ser valorizado. Mas a injustiça salarial que existe no seio do funcionalismo não pode jamais ser agravada por uma lei previdenciária inadequada. Em votação. Senhor presidente, eu quero fazer uma comunicação. Não, comunicação, depois do processo de votação, vou passar a comunicação que for necessária. Com a anuência do líder, excelência, queria encaminhar pelo PSL. Com a anuência do líder, tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar na hora do PSL. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp, da sessão ordinária desta terça-feira, 26 de novembro. Na ordem do dia, o projeto de lei complementar, número 4 de 2019, que trata da remuneração dos agentes fiscais de rendas no Estado de São Paulo. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os parlamentares presentes, os funcionários da casa, as pessoas que vieram manifestar o seu posicionamento com relação à reforma, os que nos acompanham pela TV, pela Rede Alesp. Eu gostaria, Excelência, de falar sobre alguns pontos específicos da reforma, porque, respeitando o posicionamento de muitos colegas que elegeram o caminho da obstrução, e é um caminho lícito dentro da casa, eu entendi que seria mais produtivo participar das discussões e levantar os pontos, né, que tenho como essenciais para serem aprimorados na reforma. Preciso ser absolutamente transparente com todos que nos assistem, que acompanham esse debate aqui. Não vejo sentido em defender a reforma no âmbito federal, como defendi, em apoiar um candidato que teve como ministro, como candidato a ministro, hoje ministro, o Paulo Guedes, que sempre defendeu a reforma. Então, não vejo sentido ter um posicionamento no âmbito federal e outro no âmbito estadual. Então, sou, por princípio, favorável à reforma da Previdência. Vejo a reforma da Previdência como... Vejo a reforma da Previdência... Janaína, se Vossa Excelência continuar sendo atrapalhada a sua fala pelas pessoas aqui presentes, eu vou levantar a sessão, vou suspender a sessão, né, e vou aguardar a sessão extraordinária. A última vez, eu não vou mais falar... É a última vez que Vossa Excelência vai ser cerceada no tempo de Vossa Excelência para poder utilizar a palavra, sob pena de eu vou suspender a sessão por conveniência da ordem. Muito obrigada, senhor presidente. Então, é muito importante, né, deixar clara essa premissa, porque eu não gosto de mentir, né? Eu defendi no âmbito federal, eu defendo no âmbito estadual. Porém, a reforma veio, né, a meu sentir, muito mais dura no âmbito estadual do que no federal.
Então, por exemplo, no âmbito federal, com relação às carreiras policiais não militares, o tratamento foi um tratamento mais, vamos dizer assim, justo do que no âmbito estadual. Tá? No âmbito estadual, a Polícia Civil teve um tratamento bastante prejudicial quando comparado, né, ao que será determinado para as polícias militares, e nós estamos diante das co-irmãs, não é? E quando comparado com o que foi decidido para a Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária, Federal Rodoviária também. Então, é necessário fazer algum tipo de aproximação para as carreiras policiais. Já na fase das emendas, apresentei uma emenda ao PLC, trazendo tempo de contribuição para as carreiras policiais para os 25 anos. Porque quando nós olhamos a reforma, existe a regra que vai vigorar daqui para diante, e existem aquelas regras de transição. E, ao lado disso, existem as regras para as carreiras consideradas especiais. Policiais, professores e aqueles que estão expostos a agentes, vamos dizer assim, perigosos, né? Produtos químicos, por exemplo. Nessas carreiras especiais, trabalha-se com tempo de contribuição de 25 anos. E, estranhamente, para a polícia, falou-se em 30 anos. Então, eu apresentei uma emenda trazendo desses 30 anos de contribuição para os mesmos 25 anos que estão previstos para as outras carreiras especiais. Com relação aos professores, eu apresentei emenda tanto na PEC como no PLC, num primeiro momento, corrigindo um erro de soma. Por quê? Se os senhores lerem as reformas, a reforma, seja a PEC, seja o PLC, perceberão que quando nós somamos a idade de aposentadoria prevista para os professores com o tempo de contribuição, o resultado dessa soma é menor do que os pontos exigidos. Repetindo, se a gente olhar as regras para os policiais, as regras para aqueles que têm as carreiras expostas a agentes perigosos, as próprias regras para todos em termos de transição, quando se somam a idade e o tempo de contribuição, o número de pontos dá corretamente com o número da soma. Quando nós olhamos a carreira dos professores, a soma, os pontos são muito maiores do que a soma, tá? Da idade e do tempo de contribuição. Eu assumi que havia sido um erro. Então, como isso estava previsto na PEC e no PLC, eu fiz uma emenda para a PEC e para o PLC, corrigindo esse erro. Nós tivemos aqui na casa 2 reuniões com o presidente da SPPrev e sua equipe. Nas 2 oportunidades, aliás, eu cheguei a indicar esse erro para o líder do governo até antes das reuniões. E nas 3 oportunidades, o presidente da SPPrev e seus assessores disseram, não tem erro, né? A deputada identificou de maneira equivocada. Ontem eu sentei com eles para poder tratar disso, porque o erro matemático me parecia óbvio. Qual foi a interpretação deles que disseram terem simplesmente copiado o que está no federal, e isso é verdade, para o estadual nesta parte? A interpretação é a de que, na verdade, a regra não será somar a idade com tempo de contribuição, mas sim olhar aquele número de pontos, de forma que será aquela idade mais o tempo de contribuição que chegue no número de pontos, ou o tempo de contribuição mais a idade que chegue no número de pontos. A reforma para os professores neste ponto é pior do que parece. Porque para todas as outras carreiras é uma soma. Para os professores, estão exigindo um número de pontos maior do que a soma. Então, eu peço, assim, encarecidamente, aos colegas, ao líder do governo, ao governo, que aceitem as emendas que eu fiz, tanto para a PEC como para o PLC, reduzindo o número de pontos dos professores para a soma
tá? Desses dois fatores. Tudo bem? Não sei se está ficando claro. Eu estou tentando explicar, porque eu acho que é mais importante a gente descer nessa discussão do que simplesmente falar sou a favor ou sou contra. Porque nós temos aqui a oportunidade de aprimorar essa reforma. Ainda que no momento final votemos não, vamos supor que o resultado final não ficou satisfatório, votaremos não. Nós não podemos abrir mão do direito que nós, e dever, que nós parlamentares temos de aprimorar esse projeto importantíssimo que foi mandado para esta casa. Além disso, existe uma questão que foi levantada, até conversei agora com o deputado Barros, que me mostrou uma emenda feita no texto da proposta de emenda constitucional. Existe um ponto que é levantado por todas as carreiras, todas, sem exceção, que é a questão da noventena. Hoje, o cidadão pede a aposentadoria, 90 dias depois, ele, teoricamente, essa é a regra, ele deve estar liberado. Se ele seguir trabalhando, ele vai ter, ou deveria ter, um abono. Da maneira como a proposta está redigida, os 90 dias serão contados da homologação na SPPREV, e não no pedido original. Ontem, a equipe que esteve aqui insistiu que é a mesma coisa, né? Não é. E, assim, eu disse ao presidente da SPPREV, ao líder do governo, aos colegas que participaram, que, para que as pessoas se sintam mais seguras, é importante nós fazermos esse ajuste, seja pelo acolhimento das emendas apresentadas, e o deputado Barros encabeçou, seja por meio de uma emenda de plenário. Então, eu já aviso que tem uma emenda de plenário pronta. Caso o PLC seja colocado em votação, eu vou apresentar essa emenda de plenário, já peço assinatura de pelo menos 19 colegas, eu acho que são 19, se não forem, de tantos quantos forem necessários, para que nós possamos rediscutir este ponto, que me parece um ponto essencial. E no PLC está no artigo 27 escrito claramente que é a partir da entrada na SPPREV. Então, é uma questão concreta que nós podemos enfrentar. Tem um outro ponto que eu sei, de ontem para hoje, eu realmente apanhei muito, né, nos e-mails, nos WhatsApps, nas redes sociais, apanhei mais do que o normal, porque já estou acostumada a apanhar, mas foi mais do que o normal. Tem um outro ponto que me parece questão de justiça. No âmbito federal, existe uma tabela, uma escala de alíquotas. Esta escala inicia aos 7,5%. Então, o primeiro patamar de salários pagará uma alíquota, pagará suas contribuições numa alíquota de 7,5%. Quando nós olhamos o setor privado, as pessoas que ganham menos, né, todas pagam, vou finalizar, senhor presidente, posso só fechar? Pagam 8%. Hoje, quem ganha 1, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos do Estado de São Paulo, já paga 11%. A reforma que chegou nesta casa institui um aumento para 14% para todos os funcionários públicos, inclusive para aqueles que ganham 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. O que eu fiz? Apresentei uma emenda no PLC, porque a PEC não trata disso, instituindo que aqueles funcionários que ganham menos de 3 salários mínimos sigam pagando 11%, que já é mais do que se paga na esfera privada e é mais do que estes mesmos assalariados, vamos dizer assim, pagam no âmbito federal. Então, tem gente criticando porque queria que eu defendesse os 11% para todo mundo. A verdade é que é infactível. Então, eu escolhi defender os mais vulneráveis e peço o apoio dos colegas nesta defesa. Não estou sustentando a tabela progressiva. Sei que tem colegas que estão defendendo essa ideia, eu respeito, é algo que será debatido. O que eu estou sustentando é que se suba a alíquota para 14% e que aqueles que ganham menos do que 3 salários mínimos sigam pagando 11%. Tem outros pontos, mas eu volto ainda hoje. Obrigada, senhor presidente. Em votação, item 1, projeto salvo emendas. Comunicação, eu vou dar depois do processo de votação. Foi o que eu disse a Vossa Excelência naquele momento. Pela ordem, deputado. Só encaminhar pelo novo. Tem a anuência do líder. Com a anuência do líder, Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos os deputados presentes, assessoria, todos os que estão acompanhando essa sessão aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, muito tem sido discutido sobre a reforma da Previdência do Estado, em especial sobre a parte que remete na PEC, né, no projeto de emenda à Constituição, na parte que remete à aposentadoria dos professores. A gente tem que aprofundar no Brasil o debate do que é de fato valorizar a carreira dos professores. Eu, como um ex-consultor em educação, como alguém que trabalhou e que se dedica pela educação, eu busco todas as formas possíveis para que, no final de contas, lá na ponta, os alunos aprendam mais. Meu objetivo é sempre esse, que os alunos aprendam mais português, que os alunos aprendam mais matemática, que eles abandonem menos a escola. No meu ponto de vista, uma aposentadoria especial, né, e que faz com que os professores aposentem antes, não é necessariamente a forma mais correta de valorizar a carreira dos professores. Valorização da carreira dos professores envolve uma série de outras coisas. Está certo, a gente tem que mudar a remuneração, e o projeto apresentado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo durante esse mês apresenta uma boa resposta, baseado no que existe de melhor em diversos outros países, diversos outros locais, subindo, né, a remuneração dos professores em mais de 35% nesse primeiro ano, e daqui a 2 anos em mais de 50%, quase 50%. Essa proposta é uma proposta que é muito boa e muito coerente. Por quê? Porque ela coloca como critério de valorização, de progressão da carreira dos professores, por favor, ela coloca como critério de evolução na carreira dos professores critérios técnicos. Se os professores conseguem evoluir, se eles entregam mais, se eles conseguem fazer com que os alunos aprendam mais, ele progride na carreira. É assim que a gente deveria seguir. A aposentadoria mais cedo para professor não necessariamente é a forma de valorizar. A gente tem que sempre considerar o mérito nisso, em todos os debates. O que a deputada Janaína apresentou agora há pouco como um suposto erro de matemática, eu não sei se necessariamente pode ser um erro, porque no meu ponto de vista, a somatória, sendo com desconto de 5 anos, mesmo se a idade seja de 5 e o tempo de contribuição de 5, a somatória sendo de 5, ela não vai na contramão daquilo que eu acredito que seria a valorização dos professores. No meu ponto de vista, a gente está aqui num ângulo completamente deslocado daquilo que deveria ser de fato valorizar, né? Então, eu acho que, no final de contas, o que a gente acaba fazendo com essa discussão da reforma da Previdência é instrumentalizar, né, algo que deveria ser discutido de uma forma completamente diferente, né? Por que quando eu coloco uma data, uma idade de aposentadoria menor para os professores e professoras, por que eu tenho que fazer com que o faxineiro, com que alguém que às vezes tem uma posição e um trabalho duro e difícil, tenha que financiar essa aposentadoria? Porque alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta. E essa é a realidade. O dinheiro do orçamento do Estado é um só. O orçamento do Estado é um só. Então, meus caros, aqui para terminar e para resumir os meus pontos, porque eu acho que a gente está aqui numa casa democrática, a gente tem opiniões diferentes, e a gente tem que respeitar as opiniões diferentes. E isso que eu acho que se espera de pessoas que defendem a democracia. Então, para terminar, pessoal, valorizar a carreira do professor envolve pontos completamente diferentes do que simplesmente propor uma aposentadoria com idades diferentes. Valorizar a carreira do professor envolve, sim, reestruturar a carreira do professor, conforme proposto no projeto da Secretaria de Educação, envolve formação continuada, que seja voltada para a prática de sala de aula, envolve uma formação acadêmica dos professores, que também seja mais dedicada para a sala de aula, e envolve toda a criação de um meio que faça com que os professores tenham a possibilidade de melhorar cada vez mais,
tem a possibilidade de levar o seu trabalho com qualidade e que não necessariamente está ligado à idade da aposentadoria, não necessariamente está ligado a um aumento percentual do salário para todos os professores, porque esse tipo de coisa vai fazer com que a gente, no final de contas, invista mais dinheiro e não colha os resultados que a gente precisa colher. Se a gente quiser mudar a educação no Brasil, a gente tem que se pautar por resultado. A gente tem que entender se os alunos estão aprendendo ou não e atuar em cima desses indicadores de aprendizagem que eu já falei, se os alunos estão aprendendo português e matemática, se os alunos estão deixando de abandonar a escola. São esses os números que a gente deveria olhar para quem de fato defende a educação. Para quem de fato defende a educação, esses são os números. Não é se vai aposentar menos, não é se com menos idade, não é se vai aposentar depois. Pode parecer com um contrassenso. E eu entendo que muita gente não consiga compreender essa minha fala. Eu entendo, a gente tem opiniões diferentes. Mas, se a gente quiser valorizar a educação, o caminho é olhar o aluno, o caminho é olhar como eles estão aprendendo e quais são as formas da gente mudar a carreira do professor para que os alunos aprendam mais, para que a educação seja de fato entregue. Então, esse debate, né, que a gente está travando aqui da reforma da Previdência não está sendo bem guiado sob o ponto de vista da educação. O que a gente está vendo aqui é uma pauta corporativista, uma pauta que ignora e negligencia o que de fato tem que ser entregado para que a gente tenha uma educação de maior qualidade. É lamentável a posição das pessoas que estão aqui na galeria hoje, desrespeitando diretamente o Poder Legislativo. Em votação, o item 1, salvo emenda. Se as deputadas e os deputados estiverem de acordo... Presidente, pela ordem, ainda não concluí a minha fala. Desculpe, eu achei que Vossa Excelência havia terminado. Então tem a palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir aí o respeito de todos os presentes, inclusive das assessorias. Por favor. Muito obrigado. Então, só para concluir agora, a reforma da Previdência ela é mais do que necessária. Critérios especiais de aposentadoria deveriam ser lidados com muito cuidado, porque existe um efeito colateral. Alguém paga essa conta, o dinheiro não nasce em árvore, e a gente precisa lidar com muito respeito e muito cuidado com o dinheiro de quem paga imposto. Porque quem paga imposto, muita gente pode não pensar nisso, mas é o pai que está desempregado, que de manhã acorda 5 horas da manhã para entregar currículo, para tentar encontrar um emprego. É a mãe que cria os filhos sozinha e que não sabe se vai ter dinheiro até o fim do mês. Professores no estado de São Paulo, a partir do ano que vem, eu peço licença, Vossa Excelência, devido ao que eu disse a todos, está suspensa a sessão por conveniência da ordem, por falta de respeito dos públicos presentes.